Em relação à pergunta, isso será avaliado, será analisado, como eu acabei de falar. Nós estabelecemos grupos de trabalho, CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, estabeleceu o grupo de trabalho justamente para realizar esse tipo de análise e, evidentemente, o que se busca é criar um ambiente de negócio em que haja segurança jurídica e regulatória e atratividade para os leilões de petróleo e gás no nosso país. Apenas a Bacia de Santos é capaz de atrair investidores atualmente? A resposta é não, até por conta dos leilões que nós realizamos ao longo desses últimos 3 anos, que tivemos ofertas em diversos blocos nas diversas regiões do nosso país. A ANP voltará a ofertar as áreas da Bacia Potiguar, alvo de críticas por conta da sensibilidade ambiental? Esses blocos que não foram arrematados hoje deverão fazer parte agora da oferta permanente da Agência Nacional de Petróleo. As áreas arrematadas pela Shell são de pré-sal ou estão próximas ao pré-sal de outras áreas da empresa? Não, essas áreas são do pós-sal, não são áreas do pré-sal. Os blocos da Bacia Potiguar e Pelota não tiveram ofertas, não. Seguinte, essa foi a menor arrecadação em leilão da ANP? Não. A menor arrecadação, menor número de blocos, eu posso dizer que foi... a rodada 5, por exemplo, teve um valor de bônus de assinatura, por exemplo, menor do que essa. Então, esse não foi a menor arrecadação numa rodada de leilões. Uma pergunta aqui endereçada para o diretor Saboia. Qual a sua leitura sobre a falta de interesse nos blocos além das 200 milhas? E o que já se pode falar de futuras novas tentativas de licitar essas áreas? Essas são áreas que são novas fronteiras e, portanto, elas implicam num risco exploratório elevado. E, como eu também mencionei inicialmente, as empresas estão se refazendo agora de um período muito difícil, estão muito seletivas nos seus investimentos. Então, acreditamos que isso possa ter impactado no interesse, essas condições, essas circunstâncias atuais possam ter impactado nesse interesse, por causa basicamente, o elevado risco exploratório que implicava esse investimento e o contexto atual de recuperação das empresas. Foram oferecidos blocos de petróleo além das 200 milhas náuticas, e uma ação internacional afirma o descumprimento legal de convenções e acordos internacionais. Qual é o risco do país em oferecer blocos sem antes termos de marcos legais sobre o assunto? Essa oferta de blocos ela está perfeitamente de acordo com a Convenção Internacional para o Direito, Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, a Convenção da Jamaica, que prevê justamente as condições em que podem ser feitas atividades exploratórias em áreas da plataforma continental, além das 200 milhas que compreende a zona econômica exclusiva. Então, eu não vejo motivo para que haja o entendimento no sentido de que houve algum descumprimento de convenção internacional. Ao contrário, ela vem exatamente ao encontro do que está previsto na Convenção da Jamaica. O interesse pelo petróleo tem diminuído em meio à necessidade de redução de carbono no mundo? Nós não podemos deixar de ter sempre em mente que estamos vivendo um período de transição energética no mundo. Esse é um processo que já teve início, está em curso no momento, e da mesma forma que nós temos que compreender que esse processo está em curso, que o petróleo tenderá a deixar de ser a principal fonte geradora de energia para o mundo, nós temos que compreender que o petróleo ainda desempenhará um papel indispensável nessa transição, porque há uma quantidade de energia que ele é capaz de produzir, que ainda não existe uma tecnologia disponível em larga escala que possa substituir essa energia,
E, portanto, ele próprio, o petróleo, e principalmente o gás natural, que é um combustível que tem um papel relevante nessa transição, justamente pela baixa intensidade de carbono dele, e é um ativo que o Brasil dispõe em grande quantidade, na medida em que monetiza apenas cerca de 40% da sua produção. Mas, voltando ao ponto essencial da questão, a transição energética sim está em curso, porém, o petróleo ainda terá que desenvolver um papel importante nessa transição para que não haja uma crise de energia resultante da redução drástica de investimentos na sua produção. Só a Shell saiu vitoriosa, além da Ecopetrol. Havia 9 empresas habilitadas. Por que as empresas não vieram em um momento em que o petróleo volta a subir? O risco político afeta a decisão de investimento? Como eu disse anteriormente, tudo isso será analisado pelo governo, também pela agência reguladora, mas, como eu disse também anteriormente, a atratividade da indústria de petróleo e gás no país é muito grande, haja vista os investimentos contratados nos últimos 3 anos, de 420 bilhões de reais, e também dos investimentos que estão sendo realizados fruto das políticas públicas que vêm sendo implementadas no setor. Eu gostaria de destacar o desinvestimento da Petrobras, o que tem permitido o aumento da produção de petróleo e gás em áreas terrestres e também em campos maduros no mar. Isso tem sido muito positivo para a indústria de petróleo e gás no Brasil, com o surgimento de novas empresas de pequeno e médio porte. Também temos a abertura do novo mercado de gás, importantíssimo para o país. O país deverá dobrar a sua produção de gás natural nos próximos 8 anos, o que será importante para a indústria nacional e também para os consumidores de uma maneira geral. Investimentos da ordem de 90 bilhões de reais já estão anunciados para esse pujante setor de gás natural. Então, volto a dizer, a indústria de petróleo e gás no Brasil, ela está se desenvolvendo, a nossa produção está crescendo, o que é muito bom. Eu gostaria também de passar um dado que é bastante significativo em comparação ao período de 2016 a 2018, ou seja, entre 2019 e 2021, houve um aumento expressivo na arrecadação de royalties, participações especiais e tributos, mais do que quadruplicou. Período de 2016 a 2018, essas arrecadações foram da ordem de 50 bilhões de reais, e nos últimos 3 anos a arrecadação está em 210 bilhões de reais. Então, por tudo isso, nós acreditamos que a indústria de petróleo e gás no Brasil está crescendo, está trazendo bastante benefício à nossa sociedade, com geração de emprego e renda. Gostaria apenas, complementando a resposta do ministro, dizer que, do ponto de vista do investidor, esses investimentos são investimentos de longo prazo. E que o que é mais importante para o investidor nesse momento da escolha de onde aplicar os seus investimentos na produção de petróleo é a institucionalidade do ambiente do país em que o investimento é feito. E, nesse quesito, o Brasil está muito bem. O Brasil tem a tradição de respeito absoluto a todos os contratos, em todo o período em que a indústria do petróleo, desde que houve a quebra do monopólio do petróleo, o Brasil observa a mais absoluta obediência ao previsto nos contratos. Então, nesse aspecto, o Brasil está muito bem posicionado
no que diz respeito à atratividade dos investimentos. Houve alguma diferença neste ano na inclusão de blocos sensíveis ambientalmente, áreas próximas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas? Essas áreas já foram a leilão antes? Se sim, foram áreas maiores este ano? O critério que foi utilizado nessa 17ª rodada foi absolutamente o mesmo que tem sido observado na escolha das áreas que vão compor as demais rodadas. E a discussão, a controvérsia sobre questões ambientais envolvendo-áreas também é um fato que é sempre observado na maioria das rodadas, em algumas mais, em outras menos. Mas o critério observado foi rigorosamente o mesmo, o processo que foi levado a cabo foi exatamente o mesmo que tem sido observado nas 16 rodadas anteriores, portanto, não há nada que tenha mudado do ponto de vista da observância de critérios ambientais nessa 17ª rodada. Vou fazer agora a última pergunta da coletiva. Diversas ações civis públicas continuam em andamento e tiveram seus méritos acolhidos, demonstrando insegurança jurídica na escolha de blocos em áreas sensíveis no ponto de vista ambiental. A ANP pretende alterar as normas e cumprir o que o TCU, Tribunal de Contas da União, exigiu em seu parecer? A ANP cumpriu todas as recomendações que foram feitas nesse processo da 17ª rodada, à semelhança do que ela sempre realizou. E que, no que diz respeito a todas as ações que foram movidas no sentido de tentar obstar a realização da 17ª rodada, a ANP foi bem sucedida na resposta a todas elas, o que foi levado até o Supremo Tribunal Federal, onde foi obtida uma resposta positiva também, com uma sentença do juiz Marco Aurélio Melo, que disse que não havia nenhum problema na realização da rodada, uma vez que o processo seria consolidado posteriormente com a realização do licenciamento ambiental. Então, do ponto de vista legal, nós não tivemos nenhum problema com relação à realização da 17ª rodada. Encerro aqui a entrevista coletiva, agradeço a participação de todos. E só para reforçar, as perguntas que foram feitas e não foram respondidas durante a coletiva serão respondidas pelas assessorias de imprensa do Ministério ou da ANP. Obrigado a todos. Bom dia.